Fala pessoal, beleza? Bom, aqui é o Rafael Magalhães novamente. Aqui eu vou fazer um vídeo sobre listas, que é uma coisa importante no Python, e posteriormente vou fazer um vídeo sobre dicionário, que em outras linguagens é chamada de objeto, tá bom? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no outro vídeo sobre o Jupyter Notebook é que aqui você pode selecionar qual Python que você quer utilizar para executar. Por exemplo, na minha máquina tem três Pythons instalados, tá? O ideal é sempre você selecionar o Anaconda 3, o que é esse que já está selecionado, ele sempre coloca como nome base, tá? Anaconda 3, porque são aquele é o Python já com várias bibliotecas instaladas de data science, tá bom? Então, só uma coisa importante que eu esqueci de avisar. Então, sempre deixe selecionado isso daqui. Beleza, então vamos lá. O que é uma lista? Bom, a lista é como se fosse uma mochila, onde você pode adicionar vários itens, remover itens, adicionar itens, e é basicamente isso, onde você pode salvar vários dados dentro dessa mochila, vamos pensar assim. Em outras linguagens, elas chamadas e são conhecidas como array, tá? Como PHP, como JavaScript, tá? E acredito que outras linguagens também. Então vamos lá. Para você mostrar que uma variável é uma lista, basta você colocar que ela é igual a dois colchetes. Uma lista significa que um item, vamos dizer assim, que a mochila é os dois colchetes e o item você adiciona dentro dos dois colchetes, como por exemplo aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Vou rodar esse código aqui e vocês vão ver o seguinte. Nessa primeira linha, eu estou indicando que essa variável é uma lista. Na segunda linha, eu estou inserindo um dado dentro dessa lista. Na terceira linha, eu estou adicionando mais de um dado dentro dessa lista. E a lista, ela pode fazer isso. Você pode adicionar mais de um item dentro da sua lista. E para separar os itens dentro da lista, você coloca uma vírgula, tá bom? Então, no caso aqui dessa lista, ela tem três itens. Então, para eu mostrar quais os itens que tem numa lista, eu coloco simplesmente a variável aqui dentro, em vez de adicionar tudo isso daqui no print, por exemplo. E aí, tem uma ferramenta no Python que é uma função chamada type, e aí você adiciona uma variável aqui qualquer para saber se ela é do tipo string, se ela é do tipo lista, se ela é do tipo dicionário e assim por diante. Então, se por acaso você se perdeu em algum momento e não sabe que tipo de, de variável que você está trabalhando, você adiciona aqui como type list, tá bom? Então, vou executar aqui, foi executado. Então, a primeira linha aqui do print, ele mostrou o que está dentro dessa lista, né? Que é carro azul, CPF ativo. E embaixo, ele está mostrando, ó, essa variável lista, ela é do tipo list, tá? Então, se eu passar o mouse aqui em cima, ele já vai me mostrar isso também, ó, uma variável do tipo list. Existem outras como o dicionário, uma string. Uma string nada mais é do que uma... Cadê adicionar aqui? Do que uma variável do tipo texto. Tudo que eu adiciono entre eu esqueci o nome desse símbolo aqui, entre aspas, tudo que você adiciona dentro das aspas, e pode ser aspas simples ou aspas duplas, tá? É do tipo string. Então, um texto qualquer aqui dentro dessas aspas pode ser até número. Se eu adicionar o número dentro do aspas, ele é considerado uma string e não um número inteiro, tá bom? Vamos lá. E como que eu adiciono um item na minha lista? Eu já tenho essa lista, essa mochila, vamos dizer assim, já, que tem esses três itens.
mas eu quero adicionar mais dois itens. Uma é o meu nome e outra é a minha idade. Então eu utilizo a função append, que já é uma função built-in do Python, uma função nativa. Então se eu executar aqui, ele vai mostrar a lista agora, sendo que ela já foi adicionada a Rafael 28, a lista com cinco itens. Beleza? E para remover o item na lista? Bom, tem várias formas, eu deixei um link aqui para você clicar e ver. Uma das formas é o pop, utilizando o pop. Se você não colocar nada aqui dentro da função, ele vai remover o último item da lista, que no caso aqui é o 28. Agora, se eu adicionar a posição, o que é essa posição? Vamos lá. Uma lista, ela existe, ela tem uma posição dos seus itens, tá bom? Então, esse item sempre começa no zero. Ele está na posição 0. Esse item está na posição 1, aqui na 2, aqui na 3 e aqui na 4. Então, sempre se inicia na posição 0. Então, se eu colocar a posição 2 aqui, ó, então é 0, 1, 2. Então, esse CPF ativo aqui, ele vai ser excluído da lista. Então, vamos executar aqui. Vai ser excluído aqui, no caso, o último item, que é o 28, certo? Porque eu não adicionei nada aqui na função pop. E aqui embaixo vai ser o CPF ativo, que eu coloquei na função que eu quero remover o item da posição 2. Então vamos executar aqui para conferir. Então tá certo, ó. Aqui primeiro ele removeu o último item, que é o item 28, e posteriormente ele removeu o CPF ativo. Então aqui só tem 3 itens nessa lista. Beleza. E como que eu acesso o item especificamente dentro dessa lista? Usando a sua posição. Então, por exemplo, por acaso eu sei aqui que o terceiro item aqui na minha lista, nessa última lista aqui, é o meu nome. E como que eu faço para acessar? Eu posso fazer aqui meu nome é igual lista. Sempre que eu quero acessar um item, uma lista, eu escrevo o nome dessa lista, podia ser outro nome, tá? Nesse caso a gente colocou lista para ficar mais fácil de entender. Eu coloco entre colchetes e aqui eu jogo a posição. Então, como aqui ele inicia no 0, seria 0, 1, 2. Então, se eu colocar 2 aqui e fazer o print, ele vai mostrar que... deixa eu até cortar aqui para ficar bem claro. Se eu executar aqui, ele vai mostrar Rafael. Aí, ó, Rafael, posição 2. Mas eu também tenho a opção de colocar menos 1. Quando eu coloco menos 1, ele sempre vai mostrar, ele sempre vai selecionar o último item da lista, tá? Independente do tamanho dessa lista, quantos itens ela tiver, o menos 1 sempre vai ser o último item da lista. Então, ó, se eu colocar aqui para executar, ele mostrou Rafael, da mesma forma. E se eu colocar menos 2, o que acontece? Então vai ser o penúltimo item da lista. Então, como se ele estivesse contando de trás para frente. Só que daí aqui, em vez de ser considerado 0, ele começa em 1. Então, 1, 2. Então, vai mostrar o azul. Então, mostrou o azul aqui. Beleza? E para eu pegar o primeiro item de uma lista? Então, como ele inicia no 0, como eu havia dito antes, como eu sei que é relacionado a carro, então eu escrevi uma variável aqui, qual é o tipo de carro? De veículo. No meu caso vai ser um carro. Então eu executo aqui. Tem que dar o print para mostrar. Você vai verificar que é o carro. Beleza? Então é assim que você acessa um item dentro dessa lista. E aí você pode jogar dentro de uma variável para trabalhar com ela. Beleza? E como saber a quantidade de itens dentro de uma lista? Então eu tenho uma lista lá,
Por acaso é bastante coisa, não preciso ficar dar print para ficar verificando. E aí eu quero saber simplesmente quantos itens tem dentro dessa lista. Então a gente utiliza a função len. Você coloca o nome, a variável da lista aqui, e aí ele vai te trazer a quantidade de itens. No caso aqui eu coloquei uma variável, é a função len de uma lista. Então se eu imprimir, eu tenho a opção de imprimir tanto só a função direta aqui no print, informando a lista que eu quero contar a quantidade de itens, como eu posso colocar para imprimir a variável que eu inseri a mesma função aqui. Tem essas duas formas. E aí a gente vai verificar que no caso aqui tem 3 itens, tá vendo? Se eu executar, ele printou aqui 3 e depois 3 novamente, porque a gente são duas formas diferentes. Aí você pode colocar dentro de uma variável ou você pode colocar essa função diretamente no print aqui. Beleza? E aí, qual que é a principal vantagem de uma lista? A principal vantagem de uma lista é que ela é interável. O que seria isso? Isso aí seria basicamente que eu posso pegar e andar durante essa lista, porque ela é mutável. Ela é interável e mutável. O que é mutável? Eu posso adicionar e remover itens dessa lista sem problema nenhum, tá? Ela pode ser alterada. E interável que eu possa andar durante essa lista, para verificar cada item que tem nessa lista. E como que eu faço para interar uma lista? No caso, pegar ou ver todos os itens de uma lista. Eu coloco um for in. Então eu coloco for, uma variável qualquer, que eu coloco aqui, posso colocar qualquer nome, dentro da lista. Então, ó, a cada item dentro da lista me mostra qual que é esse item. Tá? Basicamente, essa forma está dizendo isso. Para cada item dentro da lista, me mostra qual é esse item. Então, supondo que eu não soubesse quais itens que estavam dentro daquela lista e eu quero saber, então eu faço dessa forma. Então, se eu executar aqui, vai imprimir todos os itens: carro, azul e Rafael. Outra forma de fazer isso, tá? É você utilizando a função range. O que é esse range? Ele vai executar do zero ao algum número qualquer. Eu posso começar do 10 a 20 e assim por diante. Mas ele vai indo de 1 a 1, tá? E aí, como eu não sei quantos itens tem na lista, então eu vou colocar para ele que ele vai de zero. Pensa como se fosse a posição do item na lista, tá? Aqui. Então, assim, ó, o que ele vai fazer? Ó? A cada item dentro dessa lista, sendo que vai da posição zero até o máximo de itens dessa lista, um a um, me mostra o que é esse item nessa posição que ele está rodando. Então, na posição zero, mostra o item, na posição 1 e assim por diante, tá bom? Se eu executar aqui, ele vai mostrar as posições e não o item, tá bom? Beleza, então ele já mostrou o início, o zero, e ela vai até a posição 2. E é exatamente isso que a gente já tinha conversado anteriormente. E aí tem uma outra forma interessante que é usando a função enumerate. Qual que é a vantagem de usar a função enumerate? Nela, você, além de mostrar qual que é a posição do item, você mostra a posição e o valor. Aqui, lembrando que você mostra só o valor, aqui você mostra a posição, e aqui você pode mostrar os dois, o item, a posição na lista e o valor. Então você coloca a variável que tem a lista dentro da função enumerate, e aí for você tem primeiro a posição e depois o valor, e aqui eu vou imprimir os dois. Ó. Ele mostra a posição, qual é o item, a posição daquele item, qual é o item, a posição e qual é o item. Tá? E aí tem uma outra forma também interessante, que no caso desse aqui, ó, e até dessa forma, tá? O que você pode fazer? Eu posso fazer, deixa eu pensar aqui.
Para eu pegar, aqui ele mostrou a posição. Para eu pegar o objeto em si, o valor do objeto, eu coloco o nome da lista. Lembra para a gente achar uma posição dentro de uma lista? Cadê? Aqui, ó. A gente coloca o nome da lista e coloca entre colchetes a posição. Como aqui roda a posição da lista, eu coloco aqui como variável a x. Então, ó, dentro dessa lista, nessa posição, que é uma variável, que ela vai alternando de 0 ao máximo, me mostra qual que é o item. Então ele vai mostrar carro, azul e Rafael. Então essa é uma aula sobre listas, que são o que eu passei, que são as coisas mais importantes referente à lista, que eu acho que vai ser bastante utilizado. Lógico que tem muito mais coisas, mas os principais são isso. E o próximo vídeo vai ser sobre objeto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, esse notebook para você sempre consultar ou quiser modificar alguma coisa, tá bom? E é isso. Muito obrigado aí pela atenção.